Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui hoje para falar às pessoas que estão interessadas realmente em aprender, entender alguma coisa, ter uma consciência maior dos valores que de alguma forma elas acreditam serem os seus, mas talvez elas não tenham certeza. Né? Então, muitas pessoas não entendem muito bem. O Brasil é um país com uma tradição fortemente anti-intelectualista, por todos os lados, isso. Mesmo nessa nova onda chamada onda da direita, eu percebi que é muito mais forte. Do ponto de vista até político, né? Eu me afasto cada vez mais de todo o pessoal que tem intenções políticas e vai pela direita, porque eu percebo um anti-intelectualismo muito pesado neles, né? E é justamente também por eu ser uma pessoa que eu admiro profundamente a tradição católica, do ponto de vista intelectual, além de ser católica, além de tudo isso. Então, evidentemente, toda forma de anti-intelectualismo me gera muita desconfiança, porque eu falo, bom, se a gente tiver uma atitude contrária à racionalidade, contrária ao exame do que está acontecendo pela via racional, qual é a base que nós teremos para nós conseguirmos nos comunicar a respeito da natureza das coisas e do que as coisas são, né? Se a gente depender unicamente de uma palavra dita, mas se a gente não puder confirmar a palavra pela via racional, a gente não consegue comunicar as razões do mundo ser tal como é, as razões da verdade ser tal como é, as razões disso que a gente aponta ser loucura, serem de fato loucura, né? Eu não sei como é que vocês veem isso, mas eu vejo uma parte significativa do que a gente chama de direita no Brasil como pessoas assim que são realmente anti-intelectualistas, que não só não estudam, como desprezam todas as pessoas que procuram discutir as coisas pela via racional, né? E eu acho que nesse sentido não dá para a gente dizer que a direita brasileira seja constituída de conservadores, porque a marca da tradição conservadora é justamente o apreço ao intelecto, né? E uma visão de homem, uma visão de ser humano, como aquele ser com a capacidade intelectual suficiente para compreender a realidade, tá? Então, nesse sentido, não há uma relação de cegueira do homem com relação ao mundo. O homem não é cego para a estrutura da realidade. E é nesse sentido que a gente diz, não, eu posso dizer se essa ação está certa ou errada. Eu posso dizer se este ato é justo ou injusto. Eu posso dizer porque ele é justo ou injusto em si. Ele é certo ou errado em si. Essa atitude é virtuosa ou viciosa em si. Isso está na estrutura da realidade. É porque eu posso demonstrar isso pela via racional que eu consigo defender a ordem do mundo por meio do ordenamento moral e intelectual, ou seja, ordem lógica no campo das ideias, ordem moral no campo justamente ético, ou seja, do comportamento, tá? E isso, na verdade, tem muito mais a ver com o que a gente chama de conservadorismo do que essa insanidade, essa birutice, essa absolutização, essa politização geral de tudo que acontece aí por essa cegueira, de uma ala forte aí da política brasileira e dos militantes, né? Que reduzem tudo ao branco e ao preto e não conseguem analisar nada. É por isso que eu saúdo sempre todas as iniciativas culturais, como, por exemplo, uma que eu acabei de conhecer e que eu quero indicar para vocês que realmente querem recolher-se para pensar um pouco melhor no mundo, sem abrir mão da sua faculdade intelectual, em nome de aplaudir ou entrar com tudo de cabeça num juízo de uma multidão histérica e que não vai para lugar nenhum, tá? Que é o Clube Conservador. O Clube Conservador está começando agora, por isso que eu estou divulgando. É um clube mesmo, tá? A ideia é que seja um ambiente de convívio, no qual você vai ter acesso a algumas obras que são muito fundamentais para você, aos poucos, mês a mês, e pensando a respeito de quem você é, de quais são os seus valores, de onde é que eles vêm, e colecionando referências importantes, né,
para você conseguir se expressar nesse universo de insanidade ao qual nós estamos submetidos, né? E a primeira caixinha deles, olha que legal, vem numa caixinha assim. Qual que é a proposta do clube? Eles vão escolher algum clássico muito importante para que você, enfim, consiga compreender a, o modo de ser, né, propriamente conservador. Olha que legal, ó, vem com a caixinha, vem com o logo e tal. E um mini livro, né, um livro curtinho. Nessa primeira edição, e claro, né, um marca página. Nessa primeira edição, eles apresentam uma tradução original do O que está errado no mundo. É conhecido, é aquele livro do Chesterton, né, que muitas vezes traduzido por O que há de errado com o mundo. O que está errado no mundo do Chesterton vem aqui, como vocês podem ver, em capa dura, é tudo edição de colecionador. Esses clubes são legais por isso, porque é para quem gosta, fala assim, olha, eu sinto que eu tenho a ver com isso que chamam de conservadorismo, mas eu não tenho referência nenhuma e eu preciso começar a ter essas referências, né? A ideia do clube é essa, eles já pensaram em quais são as referências mínimas e eles têm um esquema que você vai pagar uma mensalidade por mês, se eu não me engano, o valor anual é R$ 59,90 e o valor mensal é R$ 70, né? Você pode pagar, tem a recorrência e tem o pacote anual. E a ideia é que você receba uma vez por mês uma caixa com um par de livrinhos na sua casa, livrinhos feitos sob medida para que você consiga aos poucos ir pensando. E aqui, ó, o primeiro, eles querem começar com o pé direito, então eles já começaram com o livro O que está errado no mundo, do Chesterton, tá? Numa edição super bonita. Eu dei uma olhada, porque eu já li esse livro em mais de uma edição, e eu achei bem cuidadoso o trabalho editorial, tá? O trabalho editorial. Eu fiquei especialmente impressionada, bem impressionada com a tradução do livrinho menor do Clube Conservador, que é uma coleção também do Chesterton, tá? Então, a primeira caixa, você que assinar aí até o fim de março, que é o mês do consumidor, você já começa levando, né, essa caixa com esses dois livrinhos. Esses ensaios do Chesterton eu nunca tinha lido, então eu li os três, tá? O que há de errado com o mundo, já li outras vezes, é um livro maravilhoso. Ali é a melhor... para mim, só o capítulo que ele fala das mulheres, o Chesterton entendeu as mulheres como poucas pessoas, sabe? Foi tão engraçado, teve um dia... Eu tenho um aluno que ele faz um trabalho, um TCC, sobre a defesa da família em Chesterton, né? E aí, no começo do ano, ele tinha me enviado o primeiro capítulo, que eu falei, você tem que definir família, não sei o que e tal. E aí, eu falei, vai fazer a definição conforme está em Chesterton. E aí, ele me entregou o trabalho, e eu estava lendo o trabalho dele, tinha cheio de citações do Chesterton, né? Quando eu estava lendo o trabalho dele, eu falei, nossa, mas... Que coisa perfeita, como o Chesterton entendeu a natureza feminina, né? Ele define a natureza feminina como o fogo, o movimento, aquele componente que dá calor, uma instabilidade acalorada ao lar. Mas instabilidade em que sentido? A mulher, ela tem uma instabilidade natural, intrínseca e própria, que é absolutamente adaptada a lidar, resolver os problemas do cotidiano, que são problemas intermináveis, probleminhas, sabe? Por exemplo, tanto as tarefas da casa, quanto o preparo da comida, quanto a educação dos filhos, quanto o manter esta coesão familiar, é aquele tipo de trabalho que não encerra, você não tem um começo, meio e fim, ele é sempre um movimento permanente, né? Por isso que o Chesterton, ele associa, assim, a figura da mulher ao fogo. Essa é uma das coisas mais bonitas, assim, que eu já li, que tá aqui no Que Há de Errado com o Mundo, quando ele fala, assim, da família, no sentido de que você tirar a mulher de casa para trabalhar, você gera um desequilíbrio, tá? Eu sei porque eu sou uma pessoa que trabalho, e todas as vezes que eu trabalho mais do que 1-2 vezes por semana, e isso porque é só meio período, eu já não gosto, eu já acho ruim, porque eu quero estar em casa, eu quero estar na minha casa porque eu sei a necessidade que a casa tem da minha presença para funcionar, tá? E eu sempre soube, mesmo quando era só eu e minha filha mais velha, né, que eu tive ela, mas não casei, e eu tive ela, mesmo assim, eu dava todo um jeito para que eu pudesse dar aulas ao longo da semana, mas estar em casa a maior parte do tempo. Então, a vida toda eu dei um jeito de estar em casa a maior parte do tempo, ainda que minha vocação seja para a docência, eu goste de dar aula e faça isso, tá? Eu nunca na minha vida
tive um tipo de trabalho em que eu tivesse que ficar o dia todo fora de casa dando aula, na rua, tá? Eu acho isso absurdo. E eu acho que as mulheres devem encontrar, sim, procurar encontrar formas de viver isso. Eu sei que não é possível para todas, mas eu sei que todas as mulheres, ao me ouvir falar, elas conseguem reconhecer a falta que elas sentem de estar em casa quando elas precisam trabalhar direto fora, tá? Por questões assim do que virou o mundo, entendeu? O que está errado no mundo? Muita coisa. Muitas dessas coisas que estão erradas no mundo, elas acabaram impactando a família negativamente. Hoje a gente vê as crianças estão todas carentes, desesperadas, sentem falta da mãe. A verdade é essa. As mães não ficam o suficiente com os filhos, né? E a gente entrou nesse círculo. A gente, na verdade, o Chesterton aqui está escrevendo no começo do século XX, a gente já está no XXI e a gente está engolfado por essa bagunça. E quando ele fala o que está de errado no mundo, Chesterton, evidentemente, ele tem uma visão do mundo em si. O que é o mundo? O que é a mulher? O que é o homem? O que é uma família? O que são os filhos? Qual é o papel próprio de cada um? O que uma mulher deve saber fazer, assim? Por que a mulher ela faz tantas tarefas e como isso é possível? Bom, não importa que ela desempenhe todas as tarefas de modo aceitável. A mulher não precisa, o homem ele obrigatoriamente tem que ser muito bom numa coisa para ele pôr dinheiro em casa, para ele sustentar a família mesmo. A mulher, ao contrário, ela tem milhões de tarefas por dia e é preciso que ela desempenhe essas tarefas de maneira adequada, assim. Ela não precisa ser um as nessas tarefas, mas ela precisa ser capaz de desempenhar todas para que esta chama, que é o que sustenta as famílias, ou seja, todos os seres humanos, né, ao redor dela, se mantenha viva e mantenha todas as pessoas ali. Então, o Chesterton é um autor que, se você ainda não leu e quer colecionar, pode ser uma boa para você apostar aí no Clube Conservador, que já começa com o pé direito, republicando, né, a sua obra assim, mais conhecida, acho que é a mais popular. Mas eu não tinha lido esses 3 ensaios que vêm nesse livrinho curto aqui, que são, primeiro, o objetivo religioso da educação, pensamento antirreligioso no século XVIII e porque eu acredito no cristianismo. Cara, é um melhor que o outro, tá? É um melhor que o outro. Esse objetivo religioso da educação é basicamente, para resumir, ele diz o seguinte, que a escola, ela quer ensinar tudo, mas ela não ensina o mais importante, que é basicamente o que é o mundo, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai, né? Ou seja, a escola laica, o modelo de educação laica, que veta a religião, tá? Ele veta a questão fundamental que deve ser o pilar mais sólido para que uma pessoa se desenvolva. Veja, eu não estou nem dizendo que você deve ter uma resposta para essa pergunta. Eu estou dizendo que essa pergunta não pode ser vetada, tá? Eu não estou nem dizendo que você deve ter uma religião específica e tal. Eu estou dizendo que as questões que nós chamamos de questões religiosas são as questões mais importantes para a vida de qualquer pessoa, entendeu? Que são as questões a respeito de onde a gente veio, qual é a nossa origem. Se a gente não puder perguntar qual é a origem do mundo e o que é que nós temos a ver com ela, com esta origem, qual que é o sentido da gente se perguntar sobre qualquer outra coisa, né? E aí o Chesterton faz uma analogia maravilhosa com um poste de luz, né, no meio de Londres, e, enfim, e várias outras coisas, mas basicamente a mensagem do livrinho é que o modelo de escola laica, ele veta a pergunta mais estimulante, mais importante para qualquer alma humana. Então, como é que você está educando se você, na verdade, está coibindo e tirando de cena o impulso, a inclinação natural humana para as questões fundamentais, né? E aí ele, enfim, faz um jogo de ironias inteiro em cima disso. A frase final desse ensaio é muito engraçada. Ele diz o seguinte: e mesmo que todos os homens fossem ensinados a ser ateus, duvido que o mero evolucionismo ter-lhes-ia ensinado a ser ateus realmente espirituosos e aguerridos. E ver os ateus perderem sua única grande virtude, da ferocidade, seria uma grande perda para a religião. Porque ele acaba contando um episódio no final do ensaio sobre alguns pais que se chocaram com o estudo do evolucionismo, porque quando você ensina o evolucionismo na disciplina de biologia, você está ensinando, a verdade é que não tem como você escapar de estar ensinando uma cosmovisão, entendeu? Porque o que o Chesterton diz também é o seguinte, o seu saber a respeito de qualquer coisa, ele está
ele está intrincado a uma cosmovisão que você vai acabar comunicando, ainda que indiretamente, mesmo que você diga que a escola já não tem religião, porque é escola laica, né? E aí ele está dizendo aqui que se você, digamos assim, ensinasse darwinismo, assim, a gente ia perder até a capacidade dos ateus terem a sua maior virtude, que é a ferocidade contra a religião, porque justamente sem que eles conhecessem, né, os argumentos religiosos, eles perderiam até a razão de ser, né? Uma vez que só existe ateu, porque existe justamente a religião, né? Sem a religião, o ateísmo é até impossível, né? E imagina as suas virtudes. Então tem essa série, todos esses paradoxos que são próprios da escrita do Chesterton, que mostram também uma enorme caridade e uma enorme paciência que ele tem com todos os desatinos e a soberba da alma humana. Então o Chesterton, ele é um professor, assim, de você virar gente, tá? É muito legal. O segundo ensaio, que é Pensamento Antirreligioso no século XVIII, discorre a respeito do eclipse da teologia cristã durante o avanço racionalista. Só que o Chesterton faz considerações sensacionais nesse ensaiozinho, porque ele diz que ele fala assim, que para os racionalistas do século XVIII, né, que eram realmente antirreligiosos e tal, para os racionalistas daquela época, o nosso racionalismo e os nossos argumentos contra a religião, etc., pareceriam loucura para eles. Pareceriam um absurdo de delírio, o pior dos delírios. Por quê? Porque os homens do século XVIII realmente prezavam a razão. E se você preza a razão, você preza ainda aquilo que há de essencial no ser humano, né? Ou seja, você não acaba totalmente com a ideia propriamente cristã a respeito da natureza humana. Tem um outro componente maravilhoso desse segundo ensaio, que ele aponta Montaigne, e o Montaigne, como eu também falo nas minhas aulas, ele é realmente o primeiro relativista, né? Eu sempre brinco dizendo que ele foi o proto-católico de IBGE, o Montaigne, porque ele se via como ortodoxo, mas ele é um relativista, entendeu? Como muitas pessoas hoje que professam uma religião, mas na verdade são relativistas, aí é aquela coisa meio estranha. E o século XVIII todo, se você pensar aquele ceticismo do iluminismo francês, mesmo do iluminismo inglês, ele é justamente consequência do tipo de relativismo que já está ali nos ensaios de Montaigne, né? E o fato do Chesterton ter essa sensibilidade mostra a grandeza intelectual dele. Quer dizer, ele entendeu Montaigne muito bem e sacou também que todo esse racionalismo do século XVIII é realmente um prolongamento desse tipo de personalidade que é a personalidade de Montaigne, do ponto de vista de como escritor, mas Montaigne é um cara, assim, enfim, relativista no final das contas, né? Porque ele acha que todas as coisas têm um peso parecido. Bom, se todas as coisas têm um peso parecido, como é que isso vai ser, vai reaparecer no século XVIII? Bom, então no século XVIII você já teve a Reforma Protestante, a Europa já está dividida, no século XVII, diz o Chesterton, tanto os protestantes quanto os católicos acreditavam que seria possível, digamos, algum deles venceria, né? Os protestantes achavam que os católicos se converteriam e os católicos acreditavam que eles reconquistariam o resto da Europa. No século XVIII, não. O homem já percebeu que ele está no mundo dividido. E aí, aplicando esse relativismo, esse ceticismo de Montaigne, eles chegam à conclusão que se você tem duas religiões diferentes para falar da mesma coisa, nenhuma delas é verdadeira. Então, é isso. Mas, enfim, esses ensaios do Chesterton são maravilhosos, tá? Porque ainda aí a comparação que ele faz entre o nosso racionalismo, entre muitas aspas, né? Porque a gente está numa era completamente anti-intelectualista e irracionalista, essa é a verdade, né? No século XVIII os homens realmente ainda tinham confiança na razão, né? A nossa mentalidade perto da dos homens do século XVIII, eles iam achar que nós fôssemos todos loucos, tá? E o último ensaio é chamado Por que eu acredito no cristianismo? E o subtítulo é o seguinte: uma explicação sobre por que considero necessária uma filosofia religiosa e por que considero o cristianismo a melhor filosofia religiosa. Esse ensaio ele tem uma comparação incrível entre o cristão, que acredita piamente no livre-arbítrio, sabe que os homens são responsáveis por cada um dos seus atos, e o determinista, que entende que o ser humano, na verdade, só poderia ter agido daquela forma. Um determinista que percebe que o mundo é todo feito, regido por leis inexoráveis, e o conhecimento científico do mundo é você saber quais são essas leis, por isso você consegue prever tudo, até o comportamento humano, né? E aí ele tá nessa polêmica com os deterministas. E ele diz o seguinte: não é uma questão, quando a gente fala do místico e do determinista,
do cristão e do determinista não é uma questão entre misticismo e racionalidade. Trata-se antes de uma questão entre misticismo e loucura. Pois o misticismo, e apenas o misticismo, manteve os homens sãos desde o começo do mundo. Todos os caminhos retos da lógica levam a algum tumulto, ao anarquismo ou à obediência passiva, por tratar o universo como um mecanismo da matéria ou então como uma ilusão da mente, tá? Que de fato são as duas respostas deterministas, né? O que é o universo? Um mecanismo da matéria ou uma ilusão da mente? E aí ele diz, é apenas o místico, o homem que aceita as contradições, que pode rir e caminhar com desenvoltura pelo mundo. Porque de fato, quando ele diz que o cristianismo é a melhor filosofia religiosa, ele está falando de cosmovisão aqui. Então, por que é que o cristianismo é uma cosmovisão que nos mantém sãos? Porque ele nos reconcilia com algumas coisas que nos parecem extremamente contraditórias, mas que são da ordem da realidade. São da ordem da realidade e é impossível que nós, que não somos os criadores da realidade, tenhamos acesso, né, à razão de ser disso aí. Né? Então, assim, os deterministas, na verdade, eles acabam sendo um bando de loucos, tá? E aí ele, mais uma vez, solta uma série de paradoxos, mostrando que justamente afastando aquele argumento clássico iluminista, né, dizendo que a religião é o oposto da inteligência, que a religião é coisa para burro, que é bengala para idiota, e ele diz coisas do tipo, é surpreendente que a mesma civilização que acreditou na Trindade tenha inventado o motor a vapor? Todas as grandes doutrinas cristãs são desse tipo. Analise-as com cuidado e justiça. Tenho espaço apenas para 2 exemplos. O primeiro envolve uma ideia cristã de Deus. Da mesma forma que todos nós já fomos agnósticos, também já fomos panteístas. E aí ele discorre sobre o agnosticismo e o panteísmo e mostra que as pessoas que chegam, aqueles que começam agnósticos e terminam em Deus, é porque eles perceberam que o agnosticismo é insustentável, entendeu? Então esses ensaios do Chesterton, eles nos falam muito, porque nós somos herdeiros desse mundo insano e todo errado, que ele descreve, né, nesse o que está de errado no mundo. E a característica mais interessante do Chesterton é não deixar de pensar no que está acontecendo, não deixar de pensar nas coisas mais absurdas, ainda que o pensar dele pareça ferir esse consenso esse que talvez seja muito mais louco do que você olhar o consenso de fora e examinar a natureza das coisas, comparar os dois e falar, realmente, não é um problema com a natureza das coisas, mas pode haver um problema com as ilusões do ser humano, tá? Então o Chesterton é nesse sentido que ele é a expressão mais bem acabada do conservadorismo, né? É a expressão mais bem acabada de um espírito que não nega a racionalidade e que concilia a ortodoxia a uma inteligência fina, bem-humorada e, sobretudo, profundamente caridosa, né? Que de forma alguma puritana. Ele é o exato oposto de um puritano. Por isso que eu gosto do Chesterton também. Eu tenho problemas com aqueles moralistas extremos, né? O pior tipo de moralismo que existe é o moralismo, se vocês pensarem bem, esse do politicamente correto. O pessoal chama isso de cultura woke, né? Isso que o pessoal chama de cultura woke nada mais é do que o moralismo extremo globalista e neomarxista, entendeu? É um moralismo absurdo que, na verdade, exige do ser humano coisas que contrariam a própria natureza do ser humano. Exige do ser humano compromissos que é impossível que o ser humano sustente, de maneira que a gente acaba vivendo numa sociedade do terror, numa sociedade da repressão, numa sociedade da desumanização, tá? E nesse caso, assim, o Chesterton, por não ser um puritano, ele nos propicia ter momentos de alívio cômico a todos nós que lidamos com essa novidade aí, do puritanismo neomarxista, né, do politicamente correto e coisas do gênero. Tá, então é isso. Se vocês não têm esse livro do Chesterton, O que há de errado no mundo, e se interessaram em fazer parte de um clube, de uma comunidade que te dê acesso ali, no site deles você vai ter acesso a algumas aulas, ao encontro para discussão do livro, vai receber essa caixinha bonitinha, embrulhadinha, tal, todo mês na sua casa e vai começar a formar a sua biblioteca, tá? Então, se você
tá querendo formar uma biblioteca de referências, pode ser uma boa ideia para você. Quero deixar aqui registrado o meu elogio a mais essa iniciativa cultural que está surgindo no Brasil. Recentemente eu tenho elogiado muito a editora João e Maria, que acabou de publicar um livro novo, do qual eu preciso falar em breve. Foi uma iniciativa muito legal que eu acompanhei, mas quando chegou a caixinha do Clube Conservador em casa, eu achei linda, achei uma graça, achei cuidadoso e tenho certeza que para vocês que estão formando a biblioteca aí, pode ser uma boa ideia, né? Mesmo porque o valor da adesão mensal, considerando que você ganha 2 livros, é exatamente o valor que você gastaria em 2 livros. Só que qual que é o plus? É que você não sabe o que você vai receber, é surpresa, entendeu? E é muito legal você abrir uma caixa, não saber e descobrir um autor novo. Descobrir um autor novo todo mês, tá? Os links estão na descrição. Parabéns aí, pessoal, pela iniciativa. E se você nunca leu Chesterton, comece, porque pode ser um bom antídoto para você tolerar de maneira mais bem-humorada essa coisa estranha que o mundo se tornou. Obrigada pela companhia e até a próxima.